大家好，欢迎来到我们的视频. Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje continuamos nossa série de chinês do dia a dia. Chegamos na nossa lição 2, que vamos falar sobre agradecimentos e pedido de desculpas. Antes de a gente começar esse vídeo, já clica no botão de gostei, compartilha com seus amigos, clica para ativar as notificações e vamos com tudo que essa série aqui tá muito legal. Antes de a gente começar o vocabulário em si, né, vocês já podem perceber que nosso design aqui ficou um pouquinho mais diferente, mas isso é para melhorar de fato a aula para vocês. Os ideogramas estão em vermelho, o pin está em negrito, tudo isso para que vocês possam aprender mandarim melhor de uma forma mais objetiva, beleza? Vamos lá então. Começando, como sempre, com o vocabulário da aula. E essa lição 2, como eu disse, é sobre agradecimentos e desculpas. Então você vai poder usar esse tipo de coisa desde para um grande empresário que você esteja negociando, até para a senhora do supermercado que está embalando as frutas ali. Porque para todo mundo você precisa ser educado, você precisa falar obrigado, você precisa falar desculpa, certo? Então é uma aula de grande valia, de muita utilidade para a gente. Vamos lá. Primeira palavra que eu quero ensinar aqui para vocês é o seguinte, xie xie, que já que é agradecimentos, essa palavra significa obrigado. Então xie, muito obrigado. Repete aqui comigo, ó. Xie xie, beleza? Segunda palavra é uma variação do xie. E poderia ser obrigado a você, obrigado a você, enfim, eu te agradeço. Xie ni. Aqui eu vou botar como obrigado a você. Então, xie ni. Mas o mandarim te dá essa possibilidade de interpretar da forma que você quiser. Então, se você quiser falar que é eu te agradeço, obrigado a você, sei lá, a forma que você quiser, tá certo aqui no xie ni, beleza? Porque xie é obrigado, ni você, beleza? Terceira palavra é o seguinte, fei chang gang xie, que significa muito obrigado. Então, terceira palavra, muito obrigado. Muito obrigado. Fei chang gang xie. Repete aí comigo, vamos separar em duas partes. Primeira palavra, muito. Fei chang. Segunda palavra, obrigado. Gang xie. Beleza? E aí, como é que você responde um pedido de agradecimentos? É falando de nada, que é o seguinte, bu yong xie. De nada. Então, repete aí comigo, bu yong xie. Cuidado com esse som do B aqui, ó. Tá vendo que eu não tô falando bu? Tô falando bu yong xie, beleza? E aí outra forma de você falar de nada também, tá aqui é bu keti, beleza? Então eu vou escrever aqui pra vocês, de nada, beleza? Bu keti. Beleza, então a gente aprendeu a agradecer e respondeu um pedido de agradecimento. Agora a gente vai aprender como se fala desculpas. Então, me desculpe. Dui bu ji. Beleza? De novo comigo. Dui bu ji. Então, de novo comigo. Dui bu ji. Desculpe-me. Pode ser desculpe-me ou desculpas, enfim. A forma que vocês quiserem interpretar também. E aí, para responder um pedido de desculpas, tem o mei guanxi, que é não tem problema. Então, mei guanxi, não tem problema, mei guanxi. Quando a pessoa te falar dui bu ji, você vai responder mei guanxi, que é não tem problema, beleza? E a outra forma de responder é mei sure, que significa também não tem problema. Então esse é o vocabulário de hoje para nossa aula. E aí vocês devem estar se perguntando, pô Lucas, por que você está ensinando, por exemplo, duas formas de dizer obrigado? Ou duas formas de dizer de nada, duas formas de falar que não tem problema? Porque eu quero que vocês entendam, independente da forma que a pessoa, o chinês ou a pessoa que estiver falando mandarim contigo, responder, beleza? Por exemplo, se ela falar Pukut e você não souber o que é, talvez você se perca no discurso. Então é importante você saber que Pukut é de nada e que Puyonxi também significa de nada, beleza? Agora a gente vai entrar de fato na explicação de obrigado, de nada e as variações que existem no mandarim, beleza? Então aqui em cima eu dei o vocabulário da aula, agora eu vou entrar de fato em destrinchar esse vocabulário. Então, quando você agradece alguém por ter feito algo, você diz xie xie. Repete aí comigo, xie xie.
beleza? Gravou? De novo. 谢谢, obrigado. Ou 谢谢你, que significa obrigado você, obrigado a você, eu te agradeço, enfim. 谢谢你. E aí, tem o muito obrigado, que é o seguinte. 非常感谢, 非常感谢, 非常感谢. E destrinchando essa palavra aqui, a gente percebe o quê? 非常, 非常 significa muito. Então, 非常, muito. 感谢, 感谢 significa obrigado também. Então, 非常感谢, muito obrigado. Uma forma mais formal de você responder alguém. Uma forma até assim. Lógico que quando você está agradecido por alguma coisa, está agradecido e ponto. Mas se é uma coisa que foi muito importante, muito impactante para você, você pode usar esse 非常感谢, que aí a pessoa vai pensar como você é educado, como você é, digamos assim, refinado, ou enfim, vocês entenderam, muito mais formal, certo? E aí, como responder um agradecimento, ou seja, a pessoa falou 非常感谢 ou falou 谢谢para você, você responde da seguinte maneira: 不用谢, 不用谢. E aí a gente vai entender o que significa cada ideograma desse aqui. E por que eu faço isso? Porque eu acredito que quando a gente desmembra uma palavra, por exemplo, 不用谢, fica muito mais simples de entender o significado e decorar depois. Por exemplo, 不用, 不用 significa não precisa. 不用, 不用. E aí vocês entendam como não precisa em qualquer situação mesmo. Por exemplo, precisa de alguma coisa? 不用, 不用, não precisa. Então, 不用 significa não precisa e 谢, agradecer. Então, 不用谢, não precisa agradecer. Por isso que a gente traduz também como de nada, né? Mas 不用谢 seria o nosso de nada, não precisa agradecer, traduzindo ao pé da letra, beleza? No mandarim também tem muito disso, da gente traduzir as coisas ao pé da letra, mas tem uma tradução parecida com o português. Por exemplo, no português a gente não fala você chama qual nome, mas o mandarim a gente fala literalmente 你叫什么名字, você chama qual nome. Quando a gente traduz para o português, a gente acaba simplificando e fala qual o seu nome, esse tipo de coisa. A mesma coisa aqui com o 不用谢. Na verdade, não precisa agradecer, mas a gente aprende, está nos livros como de nada também. Dá no mesmo as duas coisas, né? A gente pode perceber que quando traduz ao pé da letra fica um pouco diferente, mas o sentido acaba sendo o mesmo. Não precisa agradecer, dá no mesmo que de nada, certo? E aí, eu falei para vocês que outra forma de responder um agradecimento em mandarim é como 不客气, 不客气. E aí vamos lá de novo. 不 sozinho significa não, é uma das negações em mandarim. Existem 3 negações em mandarim e uma delas a gente está aprendendo na aula de hoje, que é o 不, 不, 不. Olha o som do B, hein? 不, 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 beleza? E tem o 客气, 客气, que significa cortês. O que é cortês? Cortês é uma pessoa que é muito educada. Não seja tão cortês. É a mesma coisa que 不客气, 不客气. Na verdade, 不客气 é uma abreviação de 不用. Vou fazer aqui para vocês, ó. 不用客气, 不用客气, que significa não precisa ser tão cortês, não precisa ser tão educado, não precisa de tanta cortesia, digamos assim. Ou seja, cortesia no sentido de educação. 不用客气, 不客气. Quando a gente abrevia para falar mais rápido, 不客气, beleza? Então, não cortês. Não seja tão cortês, 不用客气, não precisa ser tão cortês. 不客气, beleza? E aí a gente tem um pequeno diálogozinho aqui, só para ver como funciona na prática. Então, a pessoa chega assim, 谢谢, 谢谢. 谢谢, obrigado, 谢谢. E aí a outra pessoa responde 不用谢, 不用谢, ou 不客气, 不客气, ou ainda 不用客气, que foi tudo que eu terminei de falar aqui em cima, que significa de nada, beleza? Agora que a gente já sabe agradecer em mandarim e falar de nada, a gente vai ver como se pede desculpas em mandarim. Então é o seguinte, existem algumas formas de pedir desculpa e eu vou explicar cada uma delas aqui para vocês. Vamos lá. A primeira e mais conhecida delas é o seguinte. 对不起, 对不起, significa desculpe. 对不起, que estava até na palavra do vocabulário da aula lá em cima. A segunda, ela é um pouco mais formal que o 对不起, que é o seguinte.
tipo, 抱歉, tipo, desculpa, mas uma forma mais formal do que o 对不起. Mas vocês ainda conseguem ouvir pessoas na rua falando esse 抱歉. Outra forma de falar o 对不起 é o seguinte, 对不住了. Não é tão comum, não é tão usual. Isso vai depender muito da onde você tá e da onde é a pessoa que está falando com você. Mas ela pode falar também 对不住了, que significa a mesma coisa que 对不起, desculpe-me, beleza? E a última forma, a quarta forma de pedir desculpas, que também é muito conhecida, é o seguinte, 不好意思, que significa também desculpas, mas ele também é muito utilizado antes de fazer uma pergunta. Ou seja, você vai abordar alguém, você vai fazer uma pergunta, você já começa com 不好意思, tipo, desculpa, tá te perturbando aqui, aí faz a pergunta. Então, 不好意思 também significa desculpa, mas mais utilizado quando você vai fazer uma pergunta, quando você vai abordar alguém, beleza? E aí, como responder um pedido de desculpas? Como eu disse para vocês, tem essas 4 formas aqui de falar desculpas. A primeira é a mais usada, a segunda é uma mais formal, a terceira depende muito de onde você está, a quarta é uma mais usada antes de fazer perguntas. E agora, como responder a essas formas todas? Tem a seguinte forma de você responder, 没关系, é o seguinte, 没 também significa não. Lembra que eu falei lá que tem 3 negações do mandarim mais famosas? Então, a primeira é pu, a segunda é mei, que significa não. Mei, então pu e mei, mesma coisa, não. Só que a gente vai usar em situações diferentes. Mais pra frente a gente vai ver isso, qual situação usar cada um deles. Mas mei significa negação, é igual pu. E aqui tem um complemento que é guanxi, que significa relação, relacionamento, conexão. O pessoal aqui adora essa palavra no Brasil, networking. Então também significa esse networking aí que o pessoal fala. Só que é o seguinte, guanxi significa networking quando tá sozinho. Nesse contexto aqui, ele tem mais um significado tipo, não tem relação, não tem muita importância, tá tudo bem, entendeu? Então a gente fala da seguinte maneira, 没关系, tipo, não tem problema, não tem importância, não vai ter relação nenhuma com o que aconteceu de fato. Por exemplo, eu fiz alguma coisa errada, eu vou falar, 不好意思, 对不起, tipo, desculpa. E aí a pessoa vai responder, 没关系, não tem problema, tá tranquilo, beleza? Então, 没关系, não, 关系, relação, relacionamento, ligação, networking, esse tipo de coisa, beleza? Em outro contexto, ele tem mais significados. E outra forma que você também pode responder, também é muito utilizada, que é 没事, que é o seguinte, o 没, que significa não, prefixo de negação, e 事, que significa coisa ou importância. Então, 没事 não tem importância, não vai dar nada, tipo, tá tranquilo também, mesmo significado do 没关系. E aí, agora uma curiosidade aqui para vocês. Dependendo de onde vocês estão, na China, algumas pessoas vão falar esse 事, aqui igual eu tô falando, ou elas vão falar o seguinte, assim, ó, 没事, que significa a mesma coisa, só que esse 事 vem muito da onde você tá. Por exemplo, no Nordeste, ali perto de Pequim, o pessoal fala 没事, e pro Sul, o pessoal fala 没事, beleza? Mesmo significado, só muda a pronúncia por conta de um sotaque, digamos assim. Então, beleza, mei, como eu disse, um prefixo de negação, sure, coisa ou importância. Mei sure, não vai dar nada, não tem problema. É isso aí e segue a vida. E agora no diálogo a gente vê na prática como isso acontece. 对不起, 没关系. 对不起, 没关系. Então, desculpe, sem problemas. 不好意思, 没事 ou 没事. Repetindo aí comigo? 对不起, desculpe. 没关系, 不好意思, 没事, beleza? Ou 没事, beleza? O vocabulário de hoje foi bem simples, bem tranquilo, mas por que eu fiz dessa forma? Porque eu quero que vocês peguem essas palavras, porque elas são muito importantes. Então, não adianta eu chegar aqui cheio de palavras novas para vocês e vocês não aprenderem até a próxima aula do Chinês do Dia a Dia 3. E antes de terminar, eu venho trazer aquela dica de cultura chinesa para vocês, que é o seguinte.
os chineses sempre vão preparar um banquete para receber os seus convidados. Então, preste atenção. O que eu tô falando aqui? Por exemplo, eu não tive contato com minha avó de sangue, mas tive contato com outras vós. Sempre quando eu ia na casa delas, elas sempre faziam um banquete, tipo, um almoço grandão, com bastante comida, e queria empurrar comida pra gente. O chinês, parece que todo chinês lá é avó e avô, porque todo chinês vai te dar um banquete. Então, ou ele vai te chamar para um restaurante, se for na casa dele também vai ser muita comida. E é normal que sobre comida. Normalmente você vai falar, ai caramba, que desperdício e tudo mais. É, realmente, mas é a cultura deles, a gente não tem como mudar essas coisas. Eles vão querer te oferecer muita comida sim, e se sobrar é normal. E o que é interessante que vocês não façam? Nunca insulte, nunca ofenda a comida, a culinária chinesa. Então, por exemplo, eu tô comendo aqui, tá aqui os kuaizhe, que são os palitinhos de comer, tô aqui, ó, comendo. Pô, comi uma coisa que eu não gosto, já fiz aquela cara feia e fiz um comentário tipo, pô, isso aqui é muito ruim. Sou ofensivo para eles. Então, mesmo que você não goste, você pode falar que você não gostou e tudo mais, mas não fala que, muito ruim. Ou então, tipo, que merda é essa? É tipo, é uma coisa muito ruim para os chineses nesse sentido. Você acaba, quando você ofende a culinária chinesa, eles se sentem um pouco ofendidos também. Porque, obviamente, eles nasceram lá e eles acreditam que a culinária chinesa é boa. Eu também, tipo, adoro a culinária chinesa. Então, eu acho muito ruim quando você ofende dessa forma. Você pode falar que você não gosta, isso é seu, de cada um, gostar da comida ou gostar. Mas ofender aí fica um pouco ruim para você mesmo. E outra coisa é que eles têm a necessidade de ser um bom anfitrião, ou seja, receber a pessoa muito bem. Por isso que também tem essa coisa do grande banquete e tudo mais, porque ele vai querer te receber bem, então ele vai te dar a melhor comida possível, a melhor comida que tiver ao alcance ali dele. Por isso que vai vir muitos pratos e na China tem o lance da mesa ser redonda, uma mesa redonda, assim, vou até botar a imagem aí. As mesas são redondas e aí fica girando com as comidas no centro. Cara, é um barato, é tipo assim, muito legal você passar por essa experiência. E é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Indique esse vídeo para os amigos de vocês. Deixe aí o comentário falando se vocês gostaram, o que vocês gostariam de aprender aqui no canal. Me sigam nas redes sociais. Até a próxima. Zaijian. Tchau, tchau.